afaste elas de Deus. Sim, como eu te falei, né? Eu realmente ouvi, pesquisei um pouco lá a tua trajetória, mas hoje eu acho que, óbvio que eu falei brincando, mas eu acho que quando as pessoas ouvem teu nome, elas rapidamente ligam a você a Evangelismo. esse tema, É. evangelismo. Mas explica pra mim, pra gente aqui, como é que isso começou? Acho que, claro, aquela vibe, todo mundo que converte, meio que, mas É. nem todo mundo permanece igual você. Então, eu acho que talvez o início da tua trajetória deve ter sido muito forte nesse tema. Foi. Na verdade, eu me converti numa palavra do pastor Daniel Pai, que é o pastor lá, Daniel Lara Pai, da minha igreja de Dínamos, e ele estava pregando sobre o amor de Deus. E é engraçado porque eu já tinha ouvido as pessoas falarem sobre o amor de Deus, eu já tinha visto alguma coisa, mas nesse dia ele falou que Jesus ia dar uma experiência para quem estava ali no retiro, era um retiro espiritual, que Jesus ia dar uma experiência com a cruz do Calvário. E eu fiquei na minha cabeça, mano, eu não quero ser crucificado, né, mano? Eu não vou ser crucificado aqui, pelo amor de É Deus. porque tem uma coisa do evangelismo, as pessoas não percebem que quem não é desse universo não tem familiaridade nenhuma Familiar com com, os termos, com termo né? nenhum. E O a gente fica evangelista, ele é viajando, o que intenso, será que eles né? estão falando? Eu É... lembro que eu fui no acampamento, os caras estavam tocando rock lá, aí eu falei, o que é isso aí? Os caras, oficina G3. Aí na minha cabeça, os que é caras isso? de uma banda que toca dentro de uma oficina, e para os caras era tudo, ou diante do trono, não são expressões Comuns, que né? fazem É parte muito, disso, mas muito crente essas coisas. aí você achou que queria te pregar na E cruz? ele falou, você vai ter uma experiência com a cruz hoje. Eu falei, não quero, mano, que é isso? E aí, de repente, ele pregando, nesse momento da minha vida, né, meu sonho era ter um prostíbulo e uma boca de fumo. Quase Eu, engasguei aqui. eu De tinha quantos anos com esse sonho? 13 anos. E eu era MC de funk. Eu era o MC Robicinho. Todo mundo me conhecia pelo MC Robicinho, na onde eu morava. E eu fazia funk proibidão, funk pesado, letra pesada. E aí eu sempre quis ser vida louca. Esse era o meu sonho, assim. E nesse dia, quando o pastor Nene, o pai, estava pregando sobre o amor de Deus, eu sinto como se fosse um choque, assim, me tomando uma força, assim, que eu nunca senti na vida. E eu caí no chão. Nessa hora que eu caí no chão, eu me assustei um pouco, mas eu ouvi uma voz dentro de mim, não sei se foi fora, dentro, foi uma experiência sobrenatural, falando para mim que eu seria pastor e que eu iria para a África, né? Foi o país que eu ouvi, você vai para a África. E aí eu fiquei coçando assim o ouvido para ver se não era Disney, tô brincando, mas era Orlando, ali perto. Orlando, não. É escala, né? A África é É, escala de é. Orlando. E aí eu ouvi África e que eu ia ser pastor e Deus começou a me mostrar, assim, através dessa experiência, um amor que ele tinha por mim. E aí eu chorei, assim, fiz uma poça d'água e me levaram para o quarto, assim, me pegaram pelo braço, eu não conseguia levantar. Você tinha quantos? 13 anos. Foi chorando, assim, umas 5 horas seguidas chorando, sem parar. E eu fui marcado pelo Espírito Santo nesse dia. Eu creio que naquele dia o Espírito Santo me marcou com algo muito profundo. Que nem eu consigo explicar até hoje. Tento explicar, né? Esse que é o evangelismo. E eu não consegui explicar. Então, a partir desse momento, eu voltei para casa. Você falou, né? No começo da conversão, a gente geralmente prega. Eu me afastei de todo mundo, porque eu julgava que era esse o certo a se fazer. Inclusive, me arrependo muito de ter feito isso. De ter me afastado dos meus amigos que não eram cristãos. Porque era a chance que eu tinha de pregar o evangelho. E eu me afastei deles. Eu excluí os contatos de amigo. Eu falei para eles na escola que eu não ia andar mais com eles, que Deus tinha me marcado. Mas foi engraçado porque eu saí de casa em um contexto, minha mãe tinha pego droga na minha mochila, na minha mala, e quando eu voltei desse encontro com Deus, minha mãe olhou nos meus olhos e falou, algo diferente em você, você mudou alguma coisa. E tipo, só de eu voltar desse evento, mano. E daí em diante, eu nunca mais olhei para trás. Óbvio, eu pequei, eu caí, eu tive que crescer espiritualmente, tenho muitos erros da adolescência cristã, adolescência, né, mano? E eu nunca mais olhei para trás, nunca pensei em sair. E ao longo dos anos, com 14 anos, eu comecei a evangelizar constantemente, todos os dias, na minha escola. Aí eu tive uma experiência que foi a que mais me marcou para mim começar a evangelizar. Que eu vi o meu quarto pegando fogo, tinha todas as paredes, começou a pegar fogo um dia. Aí o segundo dia eu não tinha conseguido dormir, começou a pegar fogo. No terceiro dia começou a pegar fogo. E na hora que estava pegando fogo no meu quarto, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí o Senhor falou para mim, Aidan, eu não quero o seu coração.
E eu falei, calma assim, mano. Todo mundo prega que o Senhor quer meu coração. O Senhor não quer meu coração? Ele falou, não quero. Ele falou, porque enquanto você tiver o seu coração, você não vai ter o meu. Eu preciso fazer um transplante de coração com você. Eu preciso te dar o meu coração. E aí, nesse dia que eu falo que o Senhor me deu o coração dele, nesse dia que eu tive essa experiência, eu fui pagar uma conta para a igreja, fazer um trabalho de office boy ali para a igreja, que eu era voluntário lá. Fui pagar uma conta no Bradesco, se eu não me engano. E, cara, a caixa do banco olhou para mim e começou a chorar. E eu comecei a chorar. No mesmo dia? No outro dia, no dia Ah, posterior a isso, a experiência. E ela começou a chorar, eu comecei a chorar. E daí em diante, eu ia pegar o ônibus de volta para minha casa, o pessoal encapetava no ônibus, o pessoal chorava no ônibus, o pessoal olhava no meu olho e começava a chorar, a gritar. Então eu vivi muitas coisas loucas no meu caminho da casa até a minha comunidade local lá, a igreja. Então era 1h30 mais ou menos para chegar na minha igreja de casa. Então eu pegava ônibus e a pé mais 30 minutos, que eu morava no Riacho Grande aqui em São Bernardo, na Balsa. Então minha igreja era bem longe de lá. Já era onde é hoje? Não? Já era, já era. Então, tipo, eu pegava o ônibus, o primeiro ônibus saía 4h30, porque tinha uma oração das 5 horas da madrugada. Então, eu pegava o ônibus 4h30, eu chegava às 6 para ir para oração, e eu ia para a escola às 7 da manhã. Essa foi a minha vida. E você lembra a primeira abordagem? Foi essa pessoa do caixa? Não, não. A minha primeira abordagem de evangelismo foi na escola mesmo, foi um amigo meu, que eu olhei para ele e falei assim, cara, eu não sei o que está acontecendo diante de mim, mas eu tô mudando. Eu acho que Deus está fazendo alguma coisa. E a gente começou a conversar sobre Deus. Essa foi a primeira abordagem, assim, não foi aquela abordagem com estranhos, né, que eu faço na rua, sim. mas a primeira vez que eu né? compartilhei Jesus com alguma pessoa foi com um amigo na escola, contando do que tinha acontecido comigo. Me vi muito como uma mulher samaritana, né? Olha, mano, eu encontrei a solução de um problema e, cara, eu achei de quem as pessoas falam, achei o Deus que as pessoas falam sobre ele. E meu amigo ficou muito impactado. Ele não se converteu, mas ele se abria todos os dias no intervalo para ouvir. Aí eu fui lá, orei pela casa da mãe dele, orei por ele. Ele veio para a igreja um tempo, mas não ficou, né? E aí eu nem sei cadê ele hoje.